Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma série de estudos em comemoração ao Dia da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. Porém, um dia não é suficiente para nós falarmos da grandeza do que é a Reforma Protestante, do que ela foi e do que ela é. Por isso, a Escola Bíblica Casa dos Adultos está fazendo o mês da Reforma, a qual nós iremos passar todo o mês de outubro falando sobre este tema. E nesse vídeo, eu quero fazer uma pequena introdução para despertar a você que está aí a importância desse tema. Quando nós olhamos o nascimento da igreja ali no livro de Atos, capítulo 2, ali com a descida do Espírito Santo, a igreja nasce através deste episódio. A partir daquele momento, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se inicia ali com o próprio Jesus falando para os seus apóstolos, para os seus discípulos e para toda a multidão que estavam acompanhando, que era necessário que eles ficassem reunidos em Jerusalém, em um só lugar, e esperassem o Espírito Santo vir sobre a vida deles. E eles iam se tornar testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Essa promessa de Cristo, ela começa ali através do livro de Atos, a qual cerca de 120 pessoas, ali discípulos, mas algumas pessoas ficaram reunidas. E ali no dia da festa de Pentecostes, que ali depois da Páscoa, vem a festa de Pentecostes, depois ali de 40, 50 dias, eles ficaram reunidos em oração e o Espírito Santo vem. E a partir daquele momento, Pedro, ele se levanta e faz um grande discurso. Aquele discurso faz com que quase 3.000 pessoas aceitem a Jesus como seu único Salvador. E é esse nascimento bombástico é que nasce a igreja. Quando a igreja ela começa a nascer, e nós vemos ali até os primeiros capítulos do livro de Atos, é notório o amor, o temor, a comunhão, ali no partir do pão. Quero destacar aqui Atos capítulo 5, versículo 14, aqui lendo numa Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Ou seja, cada vez mais pessoas e pessoas iam crendo no Senhor Jesus através da pregação, através da operação de milagres e curas, através da vida dos apóstolos. E homens e mulheres, todos em comum, todos ali não se sentindo iguais, um perante ao outro, independente da sua classe social. É claro que a maioria dos primeiros cristãos, eles eram pessoas pobres, pessoas comuns, mas tinham sim pessoas ricas, pessoas de elite, mas todos eles viviam iguais. Eles entendiam que eles eram irmãos. E aí eles começaram a ser chamados de cristãos, porque cristãos significa pequenos cristos, porque eles se pareciam com o mestre. E aí a igreja, quando ela começa a ser chamada de cristão, ou seja, os pequenos cristos, ela começa a se expandir. E aí ela não vai ficar só em Jerusalém. A igreja ela vai se expandir de uma maneira assim que muitas pessoas vão vir através do nome de Jesus e eles vão se espalhar. E vai começar a perseguição. A perseguição aos cristãos, ele começa ali a partir do período de 50, depois de Cristo, e aí eles começam a se espalhar. É notório com a subida de Nero como imperador. Imperador Nero, imperador romano, ele toma ali, o poder a partir de 54, mas é a partir de 60, esse período de 60 a 100, depois de Cristo, é chamado a Era Sombria. Durante esse período, os crentes eles sofreram uma perseguição em que eles tiveram que se dispersar. Já não era como eles ficaram somente reunidos em Jerusalém ou até em Roma. Eles tinham que se dispersar. E aí o grande evento que acontece é ali em 64, quando Roma é incendiada. Historicamente, diz que foi Nero que incendiou no meio de uma loucura. E ali, ele não querendo assumir a culpa, ele coloca a culpa nos cristãos, dizendo que foram os cristãos que incendiaram Roma. A partir desse período da Era Sombria, que é ali entre 60 a 100, durante esse período nós tivemos 3 mortes muito emblemáticas, que foram a morte de Tiago, que não se tem o tempo, a morte de Pedro, Pedro foi, de acordo com a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, no ano ali de 67, um ano depois, que é o ano de 68, entre 68 e 69, nós temos ali a morte de Paulo decapitado.
Então, assim, essas mortes foram feitas ali debaixo da autoridade de Nero, né? Ali depois ele tem incendiado Roma, colocado a culpa nos cristãos, e essa culpa, levantou a própria população como os cristãos. Então, quando a pessoa ela era considerada cristão nessa época de Nero, a morte deles era muito trágica. Nero, ele fazia com que muitos cristãos fossem torturados, mortos, eles eram colocados em cruzes, né, crucificados, e eles eram incendiados para iluminar a cidade. Nero colocou muitos cristãos vestidos com vestimentas de animais, com carnes podres em si, e dados aos cães. Ele levou muitos ao Coliseu, né, para ser um espetáculo ali para as pessoas, a morte ali com leões e tudo. Então, todo esse período, né, e ali ainda contando com a morte de Pedro, que era considerado cabeça da igreja naquele momento, Paulo também, a morte de Pedro, de Paulo e de Tiago também, ali num pequeno período, vamos dizer, ali nos anos 60, ali, criou um grande impacto na igreja. Só que o Império Romano, ele achou que a morte desses homens colocaria os cristãos em desvantagem, porque eles imaginavam que, principalmente Pedro, que eles imaginavam como sendo cabeça, o grande responsável, né, pelos cristãos. Se você acaba com a cabeça, é claro que você tira toda a autoridade do grupo. O imperador romano, como ele era um estrategista de guerra, ele sabia que se você quer acabar com um montinho, porque até naquela época os cristãos eram considerados um montinho, se você quer acabar com um montinho, você acaba com a cabeça. Só que o imperador romano não sabia que a cabeça da igreja não era Pedro. A cabeça da igreja sempre foi e sempre será Cristo. Então, com a morte daqueles homens, aconteceu o efeito contrário. A igreja, do que se diminuir, do que temer a morte, do que se amedrontar, porque as mortes eram feitas à base de torturas, né? Isso fez com que a igreja aumentasse, fez com que a igreja evoluísse, fez que a igreja aumentasse. O amor a Cristo, né, o entendimento da palavra, desse amor tão transformador, fez com que a vida daquelas pessoas fosse colocada à disposição por causa de Cristo. Então, qualquer morte, por mais de tortura, por mais terrível que ela fosse, ela não se chegaria a nada do que é se encontrar com Cristo. Então, os cristãos da igreja primitiva, que né, dessa primeira parte ali, até o ano 100, eles não tinham medo da morte. É claro que muitos fugiram, né, para cuidar da sua vida no intuito de ter o crescimento evangélico, o crescimento bíblico. Mas quando eles eram pegos, eles tinham a oportunidade de tirar aquela fé, de adorar o imperador, porque o Império Romano estava se sentindo afrontado. E eles escolheram a morte no lugar de rejeitar a Cristo. Então, mesmo sendo alvos de mortes terríveis, mortes documentadas, historicamente documentadas, você vê que a prisão de Pedro, a prisão de Paulo, né, nas masmorras de Roma, eram prisões totalmente desumanas. E mesmo esses homens presos, a tradição diz que Pedro, quando estava preso, esperando a sua sentença de morte, ele batizou pessoas na cadeia. Paulo, preso, ele escreve a carta de 1ª e 2ª Timóteo. Olha que coisa maravilhosa. Quando você estiver lendo a carta de 2ª Timóteo, esse homem está preso, já sentenciado à morte. Então, o efeito da perseguição teve um efeito contrário. Do que as pessoas retrocederem, o evangelho cresceu de uma maneira muito grande. Então, a partir ali do ano 100, com a morte do apóstolo João, né, João foi o último apóstolo a morrer, ali a partir do ano 100, do período 100 até o período do ano 300, 313, nós chamamos ali a época da perseguição imperial, a qual grandes imperadores romanos perseguiram a igreja. Né, com a morte do último apóstolo, também se imaginou que os cristãos iriam diminuir, até porque o último cabeça, que era o apóstolo João, ele morre, e aí a igreja, visivelmente, alguns pensariam que ela ia ficar sem o seu líder, já que o seu último apóstolo tinha morrido. Só que a morte de João, ou seja, a morte do último apóstolo, daquele que andou com Cristo, né, fez com que a igreja aumentasse
ainda mais a fé daquelas pessoas foi uma fé estabelecida. Mesmo baseado numa perseguição, a fé foi bastante estabelecida. Então, a partir ali do período 100, até o período 300, 313, nós temos aí a era dos imperadores romanos, a qual eles fizeram de tudo para que a fé fosse abalada através de perseguições. Uma das coisas que culminaram a essas perseguições foi porque foi se intitulado ali adoração ao imperador. Tinha ali também o Império Romano, ele era um império idólatra, então ali tinha muitas culturas pagãs. E quando o cristianismo nasce, né, quando com a igreja ali, eles nascem no intuito de saber somente a Deus você deve adorar. E esse tipo de pensamento era muito contrário à cultura daquela época. Só que esse embate, ele era um embate que levava à morte, porque os imperadores romanos, eles não aceitavam esse tipo de afronta. Nós tivemos vários imperadores que tiveram perseguições. Algum período as perseguições foram amenas, como no imperador Marco Aurélio, ali na época de 160 a 180 depois de Cristo. Quando a gente diz uma perseguição amena, não é que foi uma perseguição, vamos dizer assim, subliminar. Não, ela era terrivelmente. O imperador Marco Aurélio foi ele que começou a colocar os cultos romanos no Coliseu para se fazer com que os cristãos virassem um grande espetáculo. Ele viu que a população gostava disso, né, que é o chamado pão no circo. Eles gostavam disso, então os cristãos eles eram colocados como ridicularizados. E foi se passando. Nós tivemos aí também o imperador Décio. O imperador Décio, ele fez com que os templos pagãos, né, ele começou a sentir inveja dos cristãos, porque na época do imperador Décio, ali no ano de 240 a 251, o cristianismo teve um grande aumento, em templos mesmo. Os cristãos, eles construíram templos, construíam nas próprias casas das pessoas, as suas igrejas, para eles poderem se reunir. E o imperador Décio observava que era uma grande multidão de pessoas. Ele começou a invejar. Por quê? Porque os templos pagãos estavam começando a ficar vazios. Porque os cristãos, eles tinham um evangelismo muito acolhedor, mas muito confrontador. Mas só que esse confronto fazia com que as pessoas vinham para perto. As pessoas aceitavam Jesus, reconheciam Jesus como seu único salvador, largava aquela vida de paganismo e vinham para o cristianismo puro, real, né, o cristianismo que ama, que abraça, mesmo em meio à perseguição. Mas é no imperador Diocleciano, no período de 305 ao 310, que foi ali o ápice da grande perseguição da época do Império Romano. Diocleciano, ele fez uma varredura em todo o Império Romano. Aonde tivesse uma escritura, aonde tivesse um livro sagrado, aonde tivesse um templo, aonde tivesse uma igreja, ele mandou queimar. Esse período, de todo o período, do período 100 ao período 300, foi nessa fase de Diocleciano, foi a fase mais terrível do Império Romano, porque ele literalmente mandou queimar todas as escrituras, todo o livro sagrado, até porque naquela época as pessoas escreviam tudo à mão, então tudo que era tipo de rolo sagrado, ele mandou queimar. E quem fosse pego com esses escritos, e eles eram mortos juntos, ou seja, se o imperador romano, a guarda do Império Romano entrasse na casa das pessoas e estivesse tendo um culto ali, ele levava aquelas pessoas presas, ele queimava a casa, ele queimava tudo que tinha ali. E aquelas pessoas, se eles não retrocedessem, não adorassem o imperador, porque Diocleciano ele colocou um indulto, né, como para adorá-lo. Então as pessoas que não adoravam a sua estátua e não ofereciam ofertas a ele, eram mortos e torturados. Então a igreja, no período dele, sofreu uma grande perseguição, uma grande tortura. Nessa época aqui, foram-se perdidos muitos escritos, e é claro que, mesmo no meio da perseguição, Cristo guarda a sua igreja. Cristo guardou a sua igreja, guardou a sua palavra, porque você imagine, talvez isso fosse um plano para que a escritura não chegasse a mim e a você, porque com ela se acabando em grandes incêndios, mas muitas pessoas deram as suas vidas para guardar os escritos sagrados, que hoje serviriam como base para a nossa Bíblia Sagrada. Pessoas deram a sua vida para guardar, para que eu e você hoje tivesse essa Bíblia que está aí na sua mão.
Então pessoas deram a sua vida. Então esse período foi um período de perseguição terrível, até o ano 310. A partir desse período do imperador Diocleciano, nós tivemos grandes mártires nesse período na igreja, pessoas que estavam líderes de igreja e que foram mortos por causa disso. Nós temos aí Policarpo, nós temos Justino Marte. Fica aqui um convite para você procurar saber quem são essas pessoas. Inclusive, Justino Marte tem escritos até hoje dessa época, né, de como eles ensinavam a palavra, como eles viviam, como os cristãos viviam naquela época, mesmo debaixo de uma grande perseguição. Eles produziam livros, eles produziam sermões, eles produziam escritos que conseguiram ultrapassar a perseguição e chegou até nós. Nós tivemos também Inácio, né, que ele foi considerado aí um dos discípulos do último apóstolo, João. Então esses homens, eles morreram nesse período aí, né, e eles morreram de uma forma muito trágica. Né? Policarpo, por exemplo, foi queimado vivo. Ele foi queimado vivo defendendo a igreja, defendendo as escrituras, defendendo o ide do Senhor. São pessoas que deram a sua vida por amor à palavra do Senhor, que deram a sua vida pela obra de Cristo. E que obra é essa? Da palavra de Cristo chegar até as pessoas. A partir desse momento, quando nós chegamos ali no ano de 313, nós temos aí o edito de Constantino. Constantino chega ao poder, e a partir do momento que Constantino chega ao poder, Constantino ele vai ter uma visão de uma cruz dourada, e a partir daquele momento ele vai intitular o cristianismo como uma religião aceita. E a partir desse momento do ano 313 vai se acabar as perseguições. Ou seja, ele vai colocar que as perseguições acabam, ele vai colocar que a crucificação foi abolida, porque muitos cristãos eles foram crucificados, então ele vai acabar dentro do Império Romano com esse tipo de pena, a crucificação. Ele vai colocar que os templos eles deviam ser restaurados e reconstruídos, ou seja, os que o fogo queimou, eles foram reconstruídos e muitos foram construídos novamente. O infanticídio foi reprimido e as lutas de gladiadores foram proibidas. Então, a partir do momento em que Constantino vem ao poder, ele faz essa reforma. E uma das coisas que ele faz, ele muda também a capital do Império Romano. Até então, o Império Romano era em Roma. E como ele vê que Roma ele está tomado por templos pagãos, ele está tomado por uma idolatria pagã, por uma mistura de cultura, ele faz a cidade de Constantinopla. A cidade de Constantinopla, ali é hoje onde fica a Turquia, e ele muda a sede do Império Romano para lá. E é nessa cidade que ele vai colocar o seu império, a sede do seu império, e ele vai fazer com que a igreja, a religião, o cristianismo se torne a religião oficial do Império Romano. Então, a partir desse momento, acaba-se as perseguições e as mortes. Talvez você possa estar pensando assim, nossa, foram quase 200 anos, né? Se a gente for tirar aí 260 anos de perseguições ativas do Império Romano. No ano de 313, tudo se acaba. E nós poderíamos achar que seria um tempo de paz. Só que, ao contrário, do período de 313, e nós temos aí até o período da Reforma Protestante, que foi em 1517, nós temos somados aí aproximadamente quase 1.200 anos. Durante esses 1.200 anos, a igreja agora, como sede do Império Romano, uma religião se torna uma religião aceita e respeitada. Durante esses 1.200 anos, a igreja ela é totalmente transformada. Ela deixa de ser a igreja perseguida para ser uma igreja rica, para ser uma igreja próspera, para ser uma igreja que manda em reis. Ou seja, os reis daquela época, na época da era ali medieval, eles só tomavam posse a partir da bênção da igreja, que era representada a partir do momento pelo seu bispo, que depois é chamado de Papa. Então, a igreja, durante esse período de 1.200 anos, ela é totalmente transformada. E nesse período de 1.200 anos, muita coisa aconteceu. Por exemplo, no ano de 394, se troca o culto pela missa. Nós temos aí, no ano 503, decreta a existência do purgatório. No ano de 1074, é instituído o celibato. No ano de 1190, começam as indulgências financeiras. Eu quero que você grave esse nome, indulgências financeiras. No ano de
1215 é instituída a transubstanciação. O que seria a transubstanciação? É o credo de acreditar que o pão e o vinho simbolizam literalmente o corpo de Cristo. E no ano de 1287, a Bíblia é proibida aos leigos. Nesse período vai acontecer algo que até então poderíamos entender como um ato muito pequeno, mas é ali que começa o intuito da reforma protestante. Quando a Bíblia ela começa a ser proibida para os leigos, né, que é intitulada que somente o clero, somente a igreja poderia ter acesso à escritura, e que as pessoas elas não poderiam ter primeiro a Bíblia na sua língua vernácula, né, naquela época ali, um dos primeiros bispos, o bispo Jerônimo, ele vai fazer a Bíblia, que até então estava no grego do hebraico, né, do grego ele vai colocar para o latim, e ali o latim como o idioma do Império Romano, ele vai se tornar também o idioma das missas e dos cultos. Como os leigos, muitos deles não entendiam o latim, né, porque não era uma língua de muito fácil acesso, a leitura da Bíblia ela foi proibida com o intuito de quê? Que somente uma pessoa, né, com o Espírito Santo escolhida poderia interpretá-la para as pessoas leigas. Até porque nós estamos falando de uma época em que quase 90% da população era analfabeta. Então, quando isso é intitulado como um título de ajuda, na verdade isso foi feito de uma maneira muito terrível, porque muitos povos que tinham acesso à palavra na sua língua vernácula, eles foram exterminados. Nós temos história dos valdenses, né? Os valdenses, eles eram ali um povo comum na França, né, ali junto com Pedro Valdo, e eles viram que quando você tem acesso à palavra, acesso ao Evangelho, e a conduta da igreja naquela época não estava condizente com o Evangelho. Como a igreja era uma igreja de poder, agora é uma igreja que antes nasceu da perseguição, agora é uma igreja que persegue, é uma igreja que mata, é uma igreja que antes tinha os seus membros queimados vivos, e agora ela se torna uma igreja que queima e que mata. Muitos grupos, por mais pequenos, camponeses, eles se radicalizaram, não aceitaram esses impostos, né, coisas impostas a eles. Então muitas pessoas morreram. Então nós temos os valdenses, nós temos os albigenses, né, que eram os puritanos, eram pessoas que queriam viver a Bíblia na sua plenitude, mas como por causa do intuito de que a Bíblia ela foi proibida para a população, vamos colocar a palavra assim, ela foi proibida para a população, e somente na igreja que você tinha acesso a ela, se tornou um pecado, uma heresia você ter uma Bíblia dentro de casa. Então, durante o período de 1.200 anos, nós chamamos esse período um período de muita escuridão, apesar que dentro desse período de 1.200 anos, é notório saber que foi nesse período que nós tivemos o cânon fechado, ou seja, a Bíblia formada ali. Mas a Bíblia formada que não poderia estar acessível. Ela não poderia estar acessível às pessoas. E as Escrituras, Jesus falou que nós tínhamos que examiná-la, porque as Escrituras falam dele. Como é que as pessoas iriam saber acerca de Cristo se eles não poderiam ter acesso ao manual que foi deixado, que foi as Escrituras? Então, durante esse período, de toda essa história que eu estou te contando aqui, que há indícios históricos, por mais que sejam aceitos ou não, é que a proibição da palavra, né, o acesso a ela, fez com que muitas coisas acontecessem que não tinham base bíblica. Mas como as pessoas poderiam saber? E uma delas era as indulgências financeiras. Por causa da construção da Basílica de São Pedro, foram colocadas indulgências sobre as pessoas, ou seja, você pagava para você tirar uma alma do purgatório. Todo esse entendimento, sem o acesso da Bíblia, mas com o terror medieval, as pessoas tinham medo da morte, as pessoas não sabiam para onde é que elas iam, né? Nós estamos falando da época da Idade Média, em que uma pessoa vivia até cerca de 40 anos. Nós temos aí a época da peste negra, que dizia 1/3 da população mundial. Então as pessoas tinham medo. E através desse medo, a igreja foi o único refúgio. E se utilizando desse refúgio, ela colocou coisas em que não existiam base bíblica. E é sobre este período em que homens vão se levantar, porque eles tiveram acesso à palavra. E através do acesso da palavra, as suas mentes se libertaram. E é sobre isso
que nós iremos falar sobre o mês de outubro, o poder transformador da palavra e da fé. E fica aqui meu convite para você nos acompanhar.